1 Timóteo, capítulo 6. Não dá para ver bem, mas a TV, a gente está um pouco distante, os lados que estão atrás também não conseguem. Então abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 11 ao 14. Glória a Deus. Feliz está vendo o nosso irmão Arthur, né? Eu tenho um Arthur, né? Mas esse é Arthur. E ainda tem um enrolado assim, né? Arthur, né? Diferente, né? Estivemos juntos ali naquela viagem abençoada, também conhecendo sua esposa e o Mateus, né? Deus abençoe vocês também. Só não vou ver o Abner, né? Porque o Abner só chega amanhã e eu já tenho ido embora. Mas deixa o meu abraço. 1 Timóteo capítulo 6, versos 11 ao 14. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que é tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo: guarde esse mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Volte para a tela número 2. Antes de iniciar esta mensagem, eu quero trazer uma palavra até para que os irmãos obreiros, pastores, também obreiros da casa do Senhor, antes de ir direto para a exposição, até a década de 80, 90, as Assembleias de Deus no Brasil estavam em pleno crescimento, né? Crescimento numérico muito nas décadas de 70, 80, 90, onde a igreja alcançou um número expressivo em todo o Brasil. Nós estamos presentes em todos os estados, em todos os municípios do nosso país. E posso dizer que na maioria dos municípios, quase todos, nós também estamos presentes, não só na sede dos municípios, nós estamos presentes também nos distritos e nos povoados. Isso quer dizer que nós estamos presentes nas comunidades pequenas. No Nordeste, por exemplo, no Ceará, nós temos 184 municípios. E dentro de cada município tem aqueles distritos e também os povoados, que são comunidades menores. E asseguro que em quase todas as comunidades, mesmo com poucas famílias, tem uma congregação da Assembleia de Deus. Isso comprova que os nossos pais, os nossos pastores, que a maioria deles já não estão entre nós, já foram recolhidos para a glória, eles executaram um excelente trabalho de evangelização e de implantação de igrejas, sem fazer nenhuma acepção. Entraram em lugares difíceis, até porque a Assembleia de Deus ela nasceu da zona rural para a zona urbana. E muitos municípios receberam o evangelho na zona rural, depois foi migrando para a sede do município. E eu reconheço o trabalho dos pastores, dos pioneiros e também da segunda, terceira geração de pastores, pois eles foram desbravadores. Esta igreja linda, com uma ótima estrutura física, de equipamentos, de também muitas equipes trabalhando. Nós devemos tudo isso aos nossos pais, aos nossos pastores do passado, pois eles, como a gente fala no Ceará, eles arrancaram toco, construíram estradas, pavimentaram e passaram o bastão para esta nova geração. Meu pai, por exemplo, pastoreou durante 40 anos
e fez um grande trabalho, assim como muitos outros de sua geração. O que eu quero dizer é que esses pastores e também os membros das igrejas daquela época, eles não tinham formação. A maioria deles não tinha nem o ensino fundamental completo. Eles tinham estudado muito pouco, chamava de ginasial, ou não sei, lembro como é que chamava, era primário, uma coisa assim, terceiro ano, terceira série, mas eles não tinham nem formação intelectual e nem formação teológica, mas eles buscavam a graça, o conhecimento através da leitura da Bíblia, da oração, do jejum, da consagração, e eles conseguiram fazer um trabalho estrutural belíssimo no Brasil, que até hoje é estudado, o movimento pentecostal no Brasil, que é espantoso até hoje, é motivo de estudos científicos na área teológica, nas faculdades teológicas, para entender como se deu esse movimento pentecostal no Brasil. E esse movimento foi, sim, liderado por homens simples. E a maioria dos irmãos, os membros dessas igrejas, também eram pessoas simples. O tempo passou, quando nós chegamos na virada dos anos 90 para os anos 2000, as coisas começaram a mudar. As igrejas começaram também a ganhar pessoas com estudo acadêmico, com formação acadêmica, também com já alguns fazendo teologia. Então nós percebemos naquela época que a deficiência da igreja naquele momento era o conhecimento teológico. Então começou a se propagar a teologia, o ensino básico, médio e até o ensino superior. E nesses últimos 30 anos, a teologia se tornou algo natural, normal entre os irmãos e nas igrejas. Aqui mesmo tem curso de teologia próprio, como também temos lá em Morada Nova. E a teologia se tornou algo acessível. E os pastores, presbíteros, obreiros, eles tiveram acesso à teologia. Cursos aí tem hoje com facilidade, principalmente pela internet. E depois dessa formação, até muitos pensavam que a solução para a igreja, a Assembleia de Deus, é que a igreja ela vai avançar no conhecimento. Achávamos que o nosso grande problema era a falta de um conhecimento mais apurado, mais aprofundado da teologia. Era uma realidade? Sim, uma realidade. Precisava, sim, precisamos ainda. No entanto, nessa mesma época, principalmente dos anos 2000 para cá, nesses últimos 20 anos, nós percebemos uma grande deficiência ou um problema aumentando na área comportamental, na moral, na ética. E então começamos a viver outra situação. Muito estudo, muitas conferências, muitas escolas, muitas pessoas graduadas, e começamos a perceber um desvio de alguns no comportamento até mesmo de líderes reconhecidos. Atrelado a isso veio também algumas heresias, ou até mesmo alguns costumes de igrejas neopentecostais, de outros movimentos que foram surgindo. E a identidade assembleiana, ela foi, de certa forma, atingida. E muitas igrejas, muitas assembleias, elas têm já uma característica, um formato muito diferente daquilo que nós conhecíamos no passado. Mas o problema era teológico? O problema nunca foi teológico.
A nossa grande preocupação hoje é caráter, é conduta. E que nós estamos vendo hoje muita gente com conhecimento teológico, não só as lideranças, como também a membresia da igreja. Mas nós estamos sofrendo uma influência muito grande dos tempos modernos. Estamos sendo influenciados até mesmo pelas ideologias que são contrárias à nossa fé. Governos são eleitos, seja municipal, estadual ou federal, com voto de crentes que hoje têm conhecimento teológico e que têm formação, mas que se deixaram levar por ideologias que são completamente contrárias à nossa fé. E daí nós temos tido prejuízo, porque se pensávamos que o problema era de falta de conhecimento teológico, então já sabemos que não é mais isso. Nós devemos continuar seguindo os princípios da palavra de Deus, independente de ser formado ou não. Não estou fazendo nenhuma apologia contra a teologia, ao contrário, eu também faço esse trabalho na área da teologia, mas que nós não podemos achar que os problemas atuais estão ligados à falta do conhecimento. Nós estamos vivendo hoje um certo conhecimento, ou seja, um grande conhecimento, mas também um grande desvio dos rudimentos, da identidade da nossa cara assembleiana e da teologia pentecostal verdadeira. Por isso, uma escola como essa, nós devemos trabalhar muito na área do caráter, da conduta, porque se abrirmos mão do comportamento verdadeiramente cristão, nada nos valerá, nenhum conhecimento, nenhum título, nenhuma formação valerá a pena se abrirmos mão do verdadeiro comportamento cristão. E momentos como esse servem sim para nos alertar sobre alguns desvios morais, comportamentais, problemas na família, o grande crescimento de divórcio até mesmo entre os pastores. Nós estamos tendo hoje um grande percentual de filhos, de crianças, adolescentes, jovens dentro da igreja, que não tem mais a companhia dos pais, dos dois ao mesmo tempo. Estamos vendo também situações como o pai que já não está mais com aquela esposa, que já tem filho com outra, que já casou com outra, tendo duas famílias dentro da mesma igreja. Nós estamos vivendo tempos difíceis e filhos que estão crescendo em lares que estão de crentes, mas que estão vivendo uma fé completamente diferente daquela que nós vivíamos no passado, mesmo sem conhecimento teológico. Então o meu alerta entre os pastores, obreiros, sempre falo sobre isso, para que não sejamos enganados por esse ideal de conhecimento. Sejamos simples no nosso comportamento, seguindo a palavra de Deus, porque para entrarmos no céu, nós nem precisamos de título algum, mas precisamos de um coração convertido ao Senhor, de uma vida marcada pela seriedade, pelo comportamento de um verdadeiro cristão. Nessa noite eu falo de 3 características essenciais de um homem de Deus, baseado nesse texto que nós lemos de 1 Timóteo, no capítulo 6, versos 11 ao 14. É óbvio que a nossa vida não se resume em 3 características, mas para pregar em 1 hora, eu preparei pelo menos 3 delas para meditarmos aqui. Vamos para a próxima tela da introdução. Além das características que desenvolvemos no decorrer da nossa vida cristã, e muitas delas decorrentes da nossa tradição, há outras que precisam ser notadas em um verdadeiro cristão. Essas características estão além das aparências,
Elas são provenientes de uma consciência puramente cristã, que em seu relacionamento íntimo com Deus e comprometimento com a sua palavra, predispôs a se desenvolver com o propósito de agradar a Deus. O Evangelho de Jesus é muito mais do que muitos pensam, principalmente nessa geração. O Evangelho é vivo e operante. Ele transforma o terreno árido do nosso coração em nascentes. Jesus disse à mulher samaritana: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,38. Este Evangelho penetra em nosso interior, inunda a nossa alma, encharca a nossa mente e se dissipa por todo o nosso corpo. Em todas as partículas do nosso ser tem a presença de Deus. As áreas mais críticas dos nossos sentimentos, que antes não produziam nenhum sinal de Deus, o seu Espírito Santo tomou posse e transformou-as em afluência de sua santidade. Diante disso, se desconstrói todo o argumento de que apenas alguns crentes podem desenvolver uma vida santa e piedosa. Todos vocês, todos nós, todos os crentes que foram alcançados pelo autêntico Evangelho de Jesus, têm toda a capacidade de se postarem de forma digna, ética e honrosa. Então vamos conhecer essas 3 características que identificam um homem de Deus. Primeiro capítulo: o homem de Deus sabe fugir de situações de risco. O homem de Deus sabe fugir, ele aprende, ele desenvolve esta habilidade. Quem ensina ele? O Espírito Santo. Dentro desse contexto de Paulo a Timóteo, fugir se torna uma virtude. Fugir se torna uma característica que faz parte da vida de um homem de Deus. E aqui, embora eu esteja usando esta linguagem, o homem de Deus, mas é para toda a igreja. Nessa tela aí, para refletir, está exatamente a parte do verso que diz: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Paulo está aconselhando a Timóteo a fugir de algumas situações de risco, e o Espírito Santo sabe identificar ou revelar para nós quando estamos correndo risco. E nós mesmo, com a experiência que vamos tendo da vida, da nossa vida social e espiritual, nós vamos adquirindo sabedoria, inteligência, para percebermos quando a situação de risco está se aproximando, ou quando nós vamos nos envolvendo em alguma situação de risco. Por isso Paulo se antecipa para Timóteo, sabendo que ele é novo, diz para ele: fuja disto, de tudo isto. As atitudes de um crente santo demonstram seu real compromisso com Deus. Ou seja, as nossas atitudes é que vão comprovar a nossa comunhão com Deus. Nós não comprovamos a nossa comunhão com Deus simplesmente quando dobramos os nossos joelhos. Muitas vezes dobramos o nosso joelho de maneira ritual ou ritualista, automático. Quantas vezes nós nos dobramos os joelhos diante de Deus antes de dormir e as palavras são as mesmas, repetidas todas as noites? Isso não é comprovação de intimidade, isso já é religiosidade. É o que faz parte da nossa religião, faz parte do nosso conhecimento litúrgico. Mas quando nós temos atitudes, quando o nosso comportamento ele é revelado, aí sim há uma comprovação de quem realmente nós somos diante de Deus. E Paulo está dizendo a Timóteo que em certos momentos, em certas situações, não adianta se aproximar mais, não adianta se conformar ou combater. É necessário fugir.
E a nossa fuga, a nossa atitude de se desvencilhar, se sair de certas situações, demonstra ali não medo, nem covardia, mas demonstra sabedoria, demonstra também obediência e submissão à vontade do Senhor naquele momento. O homem de Deus experiente aprende a fugir. Na verdade, quando nós aprendemos a fugir de certas situações, é uma revelação para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor, de que nós alcançamos um certo nível de experiência. O imaturo, ele se aventura em certas coisas. A pessoa que é neófita, imatura, inexperiente, ele se arrisca com o pecado, se arrisca com coisas que podem prejudicar a sua imagem, que podem comprometer a sua comunhão com Deus. Mas quem alcança sabedoria, inteligência, na vivência diária e na comunhão com o seu Senhor, ele entende a hora de fugir de certas situações. Diz aí no segunda carta a Timóteo 2:22: foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Veja que o conselho é: foge. Hoje nós estamos vivendo um tempo de aproximação do crente com coisas maléficas, prejudiciais. Tem crente que está se aproximando tanto do mal, porque ele acha que tem controle sobre a situação. Muitos que se arriscam a chegar até a beira do precipício, acham que domina a situação. Deixaram de depender de Deus. Quantos não já caíram? Quantos já fracassaram no seu ministério? Quantos não fracassaram na fé? Porque não entenderam que era hora de fugir de determinadas coisas. Fugir no grego quer dizer abandonar, afastar-se, ausentar-se, dar adeus, despedir-se, escapar, falecer, fugir, ir embora, partir, retirar-se. Olha o que é fugir. E eu não estou falando fugir só de coisas físicas, visíveis. Tem muitas coisas que estão no campo virtual, que é necessário projetarmos rapidamente uma fuga, pedir orientação ao Senhor, ou pelo menos graça e força, para fugirmos de certas situações. Os irmãos, não se assombrem, mas tem muitos crentes entre nós que estão oprimidos, que estão algemados por situações não físicas, mas por situações que estão lhe escravizando. Muitas pessoas que estão realmente reféns, líderes, homens de Deus, mas que estão amarrados a certas situações porque não têm forças para se afastar. Estamos vivendo num tempo em que a pornografia está no auge, em que até as crianças podem ter acesso se os pais não tiverem cuidado. E por causa da facilidade à pornografia, muitos têm se tornado dependentes dela, a tal ponto de não conseguir fugir, de não conseguir dar a Deus, de se afastar, pois é viciante e dominante. São coisas que passam desapercebido, mas que maltratam e que aprisionam de tal forma que este crente, este homem de Deus, esta mulher de Deus, o jovem, o adolescente, se tornam escravos. Vive uma fé condicionada, misturada, híbrida, porque não conseguem se libertar, porque ignoraram aquilo que a palavra de Deus diz: foge, se separe, se distancie. Quantos já se desviaram por causa de uma amizade, por causa de um amigo na escola, por causa do amigo na faculdade,
por causa de um amigo no emprego, ou de uma pessoa com outro pensamento teológico, e por causa desta amizade que não foi rompida no tempo certo, ele passou então a abrir mão dos princípios, dos valores da sua própria fé, abrindo mão do seu próprio ministério, porque não conseguiu se desvencilhar de certas situações. O apóstolo Paulo apresenta a Timóteo um forte argumento acerca desta faceta da vida, deste aspecto da vida, de que ele não deve tentar lutar contra ela, mas fugir dela. Veja o que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 9 a 10. Os que querem ficar ricos, é outra área da vida. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Irmãos, estas palavras têm um peso muito grande para os dias atuais, tem um peso grande para os nossos dias, porque uma das coisas mais buscadas pela sociedade moderna é dinheiro, fama, poder. Um dia eu perguntei a uma criança de mais ou menos uns 7 anos de idade. O adulto sempre gosta de perguntar às crianças: o que você quer ser quando crescer? Não é assim? A gente pergunta a criança, né? E essa menina disse para mim: eu quero ser rica e famosa. Como uma criança de 7, 8 anos já tem essa concepção da vida, mas ela tem acesso à internet, a esses modelos de vida, porque os referenciais estão trocados, até mesmo para muitos crentes. O modelo de vida, e esse modelo que é fantasioso, de que para ser feliz precisa ter coisas, precisa ser rico ou precisa ser famosa, é divulgado pela televisão constantemente. Isso é quase que uma doutrinação, e isso entra também na igreja. Mas essas palavras têm um peso gigantesco, principalmente para as lideranças da igreja. Quem deseja ficar rico cai em armadilhas, muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com os mesmos sofrimentos. Então Paulo está dizendo: deste campo aí, Timóteo, isso aí não serve para você. Você foi chamado para ser um pastor, um pregador, um homem de Deus. Então não caia neste laço. E o que é que eu faço para não cair nesse laço? Quando você perceber que isso está se aproximando, não tente lutar contra isso. Não vá dar uma de herói. Você não tem forças para vencer. Você não vai conseguir vencer isso aí. Isso tem uma força muito grande. A ambição, o desejo descontrolado, nocivos. E quando a pessoa mergulha nisso, é difícil escapar. Qual é então a saída? Foge. Não se aproxime tanto, porque será muito difícil voltar depois que estiver envolvido. Fugir nem sempre é sinônimo de fraqueza. Muitos pensam: não, mas assim eu vou demonstrar que sou fraco. Sabe aquele orgulho, né? De homem, orgulho humano, e acha que tem força para vencer tudo, que acha que dá conta sozinho. Irmãos, nós não temos poder nenhum. Nós somos fracos, como foi dito ontem. Diante de tantas tentações, nós nos sentimos como nada. E tantas vezes nos sentimos encurralados, nos sentimos como que já vencidos, porque somos frágeis diante de tentações que nos cercam e que no fundo nos dá prazer.
quem pode então nos ajudar nesta hora? Foi falado nesta tarde sobre o Espírito Santo. Nós não podemos chegar a lugar nenhum sem a ajuda do Espírito Santo. E uma das coisas que o Espírito Santo pode nos ajudar muito é quando estivermos diante das situações que são difíceis, tentadoras, que são encantadoras. Quem poderá nos ajudar diante dessas situações? Nem pai, nem mãe. Às vezes o pastor não pode, ele não está presente todo momento, não tem amigo, mas nós temos um amigo, o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda nas nossas fraquezas. E é como quem tira a gente do precipício, como quem está salvando alguém de cair lá embaixo. O Espírito Santo faz isso. E quando nós vivemos esse livramento e olhamos para o passado, aí vem o sentimento de gratidão. Senhor, como tu foste misericordioso para comigo. Quando a gente olha para trás e vê o risco que se correu, então chega o momento de agradecer pela fuga proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. E sabe por que ainda estamos de pé? Porque em muitos momentos da nossa vida nós não tínhamos força nenhuma para conseguirmos vencer aquelas tentações, mas o Espírito Santo, sabendo, ele não nos prova além das nossas forças, ele nos dá condições para sermos arrebatados para outro mundo. Aleluia! Ninguém está livre dessas situações difíceis, ninguém, até mesmo o mais novo na fé, até o mais experiente na fé, corre os riscos. A intensidade da força que nós empreendemos para atacar e para fugir são as mesmas. Então fugir não é fraqueza. Quando um lutador está no ringue, ele usa as mesmas forças e as mesmas habilidades para se defender quanto para atacar. E muitas vezes nós pensamos apenas em ser atacantes, estarmos sempre lutando. E muitas vezes o que nós precisamos fazer é retroceder. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que ele deve escolher. Salmos 25 e 12. Quem teme o Senhor instruirá o caminho que ele deve escolher. Se é voltar, que volte. Se é de perder aquele trabalho, que pode ser que não tenha sido uma porta de Deus, aquele curso, aquele namoro que está se aproximando de um casamento, não fique cego, não fique cega, não fique hipnotizado. Peça o Espírito Santo para te dar forças. Se você já percebeu algo de errado, não pense que lá na frente as coisas darão certo. Se não está dando certo agora, se você já percebeu que tem algo estranho ali, peça ao Senhor hoje mesmo força para retroceder daquilo que você estava pensando em fazer, que você já estava com medo porque sabia que ia passar por situações difíceis. O Senhor diz: foge dessas situações de risco. Tem muita gente se comprometendo com coisas que vão lhe prejudicar lá na frente, mas mesmo assim estão desobedecendo. Filhos que desobedecem os pais estão dizendo: a situação é essa, mas mesmo assim ela está dizendo: eu amo ele, eu gosto dele, eu sou apaixonada por ele. Depois, lá na frente, ela volta para casa com o bebê nos braços. Quantas e quantas vezes isso não tem acontecido em nosso meio, porque não soube fugir. Quantos obreiros que, em vez de já estarem dando frutos, de serem prósperos, mas sempre estão se envolvendo com coisas de risco, e o líder está vendo, o pastor está observando, que ele parece que tem uma atração por problemas, tem atração por situações de risco. Vejamos o exemplo de Jacó, no capítulo 31 de Gênesis, no versículo 4 ao 7, diz assim: então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse: vejo que o rosto do seu pai, que o pai de vocês não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que
que com todo empenho tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele me tem enganado, e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém Deus não permitiu que ele me prejudicasse. O que é que Jacó vai fazer diante disso? Vai continuar sendo enganado? Eu vou fugir. E ele planeja esta fuga. Pega sua esposa, suas esposas, seus filhos, seu rebanho, seus empregados e vai embora. Ele já tinha visto que a situação não era boa. Ele tinha promessa de Deus. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Porque mesmo a gente enfrentando situações de riscos, de prejuízo, as promessas estão lá. Você precisa decidir se você vai continuar lá, naquele lugar que você sabe que já não dá mais, ou se você vai viver as promessas de Deus na sua vida. Glória a Deus. Então Jacó diz: ó, que Labão não dá. Eu não vou conviver com um homem que já mudou meu salário 10 vezes, me enganou. Só que o meu Deus não me abandonou. O meu Deus não permitiu que ele me prejudicasse, mas chegou a hora de eu ir embora daqui. Glória a Deus. Sabedoria, irmãos, aleluia. José também fez a mesma coisa, quando enfrentou uma tentação, uma situação de prostituição com a mulher de Potifar. Gênesis 39, 11 ao 13. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos que de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Isso aqui nos abre uma janela aqui na nossa mente. Quantas situações nesta área já têm surgido na sua vida? O que é mais valioso para você? É conservar a sua integridade, a sua comunhão, o seu ministério, a sua história. Irmãos, construir uma história de ministerial, uma história de liderança, de serviço na casa do Senhor, de crente, não é fácil. Você sabe quantos perrengues você já tem passado, quantas lutas, quantas noites acordadas, quantas lágrimas derramadas, quantos jejuns, quantas vigílias, quantas vezes, quantas horas de leitura, de estudo, de formação. E o diabo, ele então apresenta para você uma tentação grande para jogar tudo isso fora. E de maneira impensada muitos se deixam levar por situações nesta área. E quantos não têm perdido o seu ministério por causa da tentação nesta área? Temos vivenciado tantos escândalos. A igreja tem sofrido tanto porque os crentes não entenderam esta lição ainda. Fugir dessas situações. Quando a mulher de Potifar entendeu, aproveitou aquele momento, não tinha ninguém em casa. José está trabalhando, não tinha ninguém em casa. Olha o risco, irmãos, ficar sozinho em casa, o homem com a patroa, com o amigo, com o namorado. Não convide o seu namorado para ir na sua casa quando você estiver sozinha. Não convide a sua namorada para sair e ficarem sozinhos, no lugar onde vocês estão isolados. É risco. Tem acontecido tanta prostituição, tantos adultérios, porque estão se arriscando e dizendo: não, eu sou forte, eu não caio não. Ei, isso aí ninguém me pega. Tenha cuidado, não brinque nesta área, é hora de fugir. Davi fugiu diversas vezes de Saul. 1 Samuel 19, 9 e 10 diz: e o espírito mau, enviado da parte do Senhor, veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa,
com a sua lança na mão. Enquanto Davi dedilhava a harpa, Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança foi se encravar na parede. Veja a última frase, o que Davi fez? Agora eu lhe pego, seu velho, foi isso? Então Davi fugiu e escapou. Davi estava sendo covarde, estava sendo prudente, ele jamais poderia enfrentar o rei. E o que ele podia fazer naquela hora? Perna para que te quero, né? Saiu fora. O rei não ia sair correndo atrás dele, mas ele estava cantando, irmãos, olha como é, estava cantando, dedilhando da sua harpa, de boa lá, na alegria. Só que o Espírito do Senhor estava sobre Davi, e o Espírito do Senhor havia saído de Saul e agora estava sobre Davi. A coroa estava sobre Saul, mas o Espírito de Deus estava em Davi. E quem foge não é o valentão, quem foge não é o carnal, quem foge é o espiritual neste caso. Aleluia, que é espiritual entende quando a seta está sendo atirada, quando a flecha está sendo direcionada para ele, quando a tentação está batendo na porta, e por ser espiritual ele sabe que ele não pode enfrentar. Então vou me desvencilhar disso, eu vou me afastar daquilo. Não dá mais certo aquela amizade, não dá mais certo aquelas conversas no WhatsApp, não dá mais certo aquele site, não dá mais certo aquela visita, não dá mais certo aquele relacionamento. Eu quero me conservar, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida. Glória a Deus. Conserve o Espírito Santo. E Davi, no capítulo 16, se me falha a memória, versículo 13, que quando Samuel derramou o azeite sobre a sua cabeça, diz o texto, que o Espírito Santo do Senhor tomou posse dele, assim como vocês, como nós, também temos a posse do Espírito Santo. Entenda que é hora de fugir de algumas situações, que você anda cabisbaixo, você anda com medo, você anda envergonhado, a sua comunhão com Deus está comprometida, mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo: filho, foge destas coisas, porque eu tenho um negócio com você, eu tenho um mistério com vocês, eu tenho um plano para vocês. Aleluia. Por causa de uma tentação não vencida, você deixa de viver as promessas de Deus na sua vida. Glória a Deus. Segundo capítulo. O homem de Deus tem o hábito de buscar ao Senhor. Timóteo está sendo instruído por Paulo. Primeiro ele manda ele fugir das coisas ruins. Foge do que não presta, para depois você buscar. O problema é que hoje as pessoas estão misturando. Se mistura com o pecado e busca a Deus, não é? Primeiro você abre mão do que te prejudica, sim ou não? Sim, abra mão do que é prejudicial. Aí você terá mais facilidade de buscar a Deus e ser atendido. Para refletir, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Enquanto a primeira instrução era fugir daquilo que macula a alma, agora vamos buscar aquilo que nos dá o sentido do verdadeiro evangelho, do Espírito Santo, da graça de Deus em nossa vida. Buscar a Deus constantemente deve ser um hábito natural de todo cristão. Porém, para aqueles que exercem liderança, buscar ao Senhor passa a ser uma dependência total. Os que não desenvolveram ainda esse hábito correm o risco de terem seus ministérios fracassados. Ministérios sem graça, sem frutificação, porque a busca por aquilo que vem do alto tem sido negligenciado.
Primeiro, buscar é uma ação espontânea do indivíduo. No entanto, o Senhor ordena o seu povo a lhe buscar. Então isso passa a ser um mandamento. Buscar ao Senhor é uma ordenança divina, embora sendo um ato voluntário, mas é um mandamento. O mandamento se obedece. E o próprio Deus, sabendo que isso é uma necessidade humana, Ele nos instrui para buscarmos a Ele. Isaías 55:6, um verso tão conhecido, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. 1 Crônicas 16:11 diz: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Amós também diz no capítulo 5, versículo 4: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Ou seja, Deus está dizendo: a solução é vocês me buscarem. E Ele diz: me buscarei e acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. A saída é essa: buscar ao Senhor. Lucas 11:9 diz: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Ainda em Lucas 12:31 diz: buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Colossenses 3:1, Paulo diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Eu poderia colocar aqui dezenas e dezenas de versículos dizendo, Deus orientando o seu povo ali buscar. E por que que tem tanta orientação sobre isso? Porque somos negligentes demais nessa busca. Por isso se torna um mandamento. Porque se Deus, se não tivesse instrução assim, aí é que nós estaríamos no estado pior. Aí é que estávamos negligenciando mais ainda. Porque o mundo visível nos fascina. Estamos sendo ludibriados, enganados por coisas passageiras, gastando o nosso tempo, as nossas forças e as nossas finanças com coisas materiais. Estamos ocupados demais, como falei ontem. O tempo foi embora e a busca por Deus tem sido pouca, não tem sido suficiente para sermos produtivos ou termos uma alta produtividade. As coisas ruins da vida são oferecidas, mas as boas são buscadas. Veja como isso é interessante. Vocês já prestaram atenção? Que tudo que nos dá prazer e nos tenta arrancar de Deus, elas chegam como bandeja? São oferecidas. A droga é oferecida, a bebida é oferecida, a prostituição é oferecida, o negócio sujo é oferecido. Rapaz, eu tenho uma grande oportunidade ali para você. O cara fica logo, rapaz, o que é? Eu estou precisando mesmo. Não é coisa demais não, mas dá para a gente se sair bem aí. Como tem gente caindo nisso? A corrupção está em alta no Brasil. Cada vez vai crescendo mais. E onde estão os crentes? Nós não já somos em torno de 30%? Não somos sal? Será que essa quantidade de 40, 60 milhões de evangélicos não dá para salgar essa nação? Só que o sal está se tornando insípido. Cadê a luz para clarear essas densas trevas no Brasil? Onde nós estamos? É luz demais, irmão. Pelo menos no número, né? Por que vivemos num país tão escuro? De tanto engano, de tanta violência? Será que nós estamos realmente causando o efeito que deveríamos causar, ou estamos conformados dentro do nosso próprio mundo e deixando as coisas acontecerem? As coisas ruins são oferecidas a nós e muitas vezes nós aceitamos. Facilidade. Quantos obreiros não gostam de uma facilidade, até mesmo para crescer ministerialmente? Adotam uma política parecida com a política, parecida não, idêntica com a política secular. Sempre tem um privilégio, sempre tem um arrumado, um ajeitado.
nós estamos adotando os costumes do mundo. Isso nos foi oferecido, nós precisamos rejeitar tudo isso, rejeitar com todas as nossas forças. E eu coloquei aqui o texto de Daniel, capítulo 1, 5, o versículo 5 e versículo 8. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias. Veja o que é oferecido para Daniel e os seus 3 amigos. Das finas iguarias, da onde? Dos servos? Não. Foi oferecido a eles finas iguarias da mesa real e do vinho que o rei bebia. Coisa boa, de primeira. Vocês vão comer a mesma comida do rei e o mesmo vinho que é servido a ele. Era isso que eu estava querendo. Agora eu estou de boa, né? Comer a mesma comida do rei, do maior homem, do mais importante da terra. O mesmo vinho, estou de cima, maravilha. É aqui que é o meu lugar. Mas o crente entende que aquilo que é oferecido nem sempre é para ser recebido, é para ser guardado, é para ser conservado, degustado. Me ofereceram. Vão oferecer muitas coisas a vocês, muitas coisas. Vão ser, não, já foram e continuarão sendo oferecidas a todos nós. Mas então o Espírito Santo, e é chamado aqui no livro de Daniel, o Espírito de excelência que estava sobre Daniel, diz para ele: não coma da melhor carne, não coma da melhor comida, não beba do melhor vinho, vocês são meus. Eu não trouxe vocês aqui para comerem a mesma comida e nem viver a mesma coisa. Vocês estão aqui com um propósito. E então o Espírito Santo comunica essas coisas, e Daniel assentou em seu coração. Não precisou do pastor, não precisou, só precisou do Espírito Santo. Você tem ou não tem o Espírito Santo? Tem ou não tem o Espírito Santo? Todos nós temos. E o Espírito Santo ainda falou com Daniel, fala conosco. O mesmo Espírito que deu inteligência a Daniel, dizendo: não coma nada disso, eu tenho um propósito com vocês. E Daniel resolveu no seu coração não comer. Foi isso? Daniel resolveu o quê? Não comer. Daniel resolveu não se contaminar. Aleluia, há uma diferença, porque ele entende que aquela comida para ele era contaminação. A comida boa, a facilidade, o negócio fácil, é contaminação para a tua vida, para o teu ministério. Vigia, seja inteligente espiritualmente. Aleluia, glória a Deus. Quando você tiver com dúvida de alguma coisa, vá para a palavra de Deus. Pegue ela e comece a ler e diga o que é que a palavra diz acerca disto. Não, é mais fácil, vamos no YouTube, vamos procurar lá o que estão dizendo sobre isso. Filho, cadê a palavra e o Espírito Santo na tua vida? Se ele não mora em você, ele não habita em você, ele não intercede por você, então aproveita que ele está aí. E quando você estiver enfrentando a situação de risco, não se contamine sem antes você consultar ao Senhor. E se você consultar ao Senhor, com certeza você não será contaminado com o pecado, porque Ele te dará graça, te dará sabedoria, te dará forças, e você vencerá este mal que está batendo em tua porta. Glória a Deus. Aleluia. Eu coloquei até um pedacinho da letra dessa música que faz a gente entender melhor o que eu estou falando, na próxima tela. E nós cantamos muito esta música. Todo dia o pecado vem e ele me chama, mas todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vêm as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem. Isso aqui é constante, todo dia. E a segunda estrofe diz: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia.
aleluia, já morri para a vida e agora vivo a vida de Deus. Levante a sua mão e adore ao Senhor e diga: eu escolho Deus. Aleluia, aleluia. Não é fácil dizer não para aquilo que o seu corpo, a sua carne deseja. Não é fácil e nunca será fácil, mas o Espírito Santo de Deus te ajuda. Aleluia, glória a Deus. A tentação vai passar, a luta vai passar, o assédio vai passar. Resista o diabo na fé e ele fugirá de vós. Aleluia. Mas tem pessoas com buscas equivocadas. Tudo que você for motivado por interesses contrários ao reino de Deus, você não os encontrará aqui. Tudo que você for motivado por interesses contrários, não tem aqui no Evangelho, não tem na igreja. Você encontra no mundo. O motivo de muita gente estar frustrado dentro da igreja é porque ele pensava que ia encontrar coisas que a alma dele desejava quando estava no mundo. Só que o processo aqui é de um novo nascimento, é zerar a conta, é nascer de novo. E nascer de novo é nascer livre do império do mal, dos desejos que permeavam a mente e o coração no passado. Aqui na igreja, aqui no ministério, não tem coisas que são oferecidas lá fora. E nós devemos ser conscientes que dentro do reino de Deus, nós só lidamos com coisas santas. Não é verdade? Lidamos com coisas santas. O problema é que tem gente que quer trazer as coisas profanas para dentro do santo. E aí ele começa a viver uma vida desequilibrada. Nem pense em encontrar essas coisas aqui e nem tente trazer para cá. E a Bíblia diz que o desobediente, ou o rebelde, ou o ímpio, o injusto, aí pode dar vários adjetivos, ele não permanece na congregação dos justos. Aleluia. Por isso não busque coisas contrárias ao Evangelho aqui dentro, mas se você quiser buscar as coisas do alto, você está no lugar certo. Aleluia. Você está no melhor lugar do mundo. É aqui onde os santos se encontram. É aqui onde pastores e membros, músicos, cantores, num só coro, buscam as coisas do alto. Aleluia, glória a Deus. É aqui o lugar certo de buscarmos a presença do Senhor. Glória a Jesus. Tiago diz no capítulo 4, versículo 3, que aqueles que buscam coisas diferentes do reino de Deus não recebem. Ele diz: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem, e quando pedem, não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Aqui não é lugar para buscar coisas que o mundo oferece. Se você está orando para alguma coisa que é contrário à sua fé, que é contrário aos princípios, pode parar de orar. Pode parar de orar. Uma irmã veio, estava sofrendo realmente com a nora, né? Uma nora assim meio ruim. E a irmã ainda teve a coragem de dizer para mim que estava orando para Deus levar ela. Não faça essa oração, filho. Aqui na igreja é para orar pelos que precisam de oração, os que estão doentes, os que precisam de ajuda, de intercessão. Esse negócio de matar o outro, Deus resolve no tempo de levar. Mas tem gente fazendo cada oração. Não sei se vocês já se depararam com essas situações. Tem gente fazendo oração de feiticeiro, irmão.
Tem gente fazendo oração até para matar o pastor, às vezes. Esse é o miserável. Não peçam coisas que vão prejudicar a tua vida. Não peçam coisas, mesmo que você tenha necessidade, que você sabe que vão prejudicar a sua fé. E Tiago está dizendo: vocês cobiçam, vocês querem, vocês desejam e não tem nada. Por quê? Porque vocês vivem brincando uns com os outros, lutando, guerreando, ainda fica pedindo coisas a Deus. E quando resolvem pedir, não recebem. Por quê? Porque querem receber para esbanjar. Orgulhoso, massacrar os outros, pisar no outro, fazer inveja ao outro. Deus não dá nada a ninguém para ele sair fazendo inveja ao outro. Inventaram de um tempo para cá um tal de hino triunfalista, que é para ficar no palco, outro vai ficar na plateia, que Deus vai honrar e vai fazer vergonha o outro. Não cante isso, que isso não é bíblico, irmãos. Quando Deus abençoa alguém, é porque Ele vai abençoar outros através dele. Você foi chamado, obreiro, para abençoar vidas. Vocês foram chamados para abençoar e não amaldiçoeis. Aleluia! Ergo as mãos santas para abençoar o outro. Aleluia! Porque quando você abençoa, Deus vai te abençoar mais ainda. Segundo, o homem de Deus está sempre pronto para lutar. Segundo não, terceiro, eu errei aí, né? O homem de Deus está sempre pronto para lutar. As três características: fugir, buscar e lutar. Serve para obreiro, serve para todo crente. O que é que Paulo diz para Timóteo sobre isso? Combata o bom combate da fé. Fé, desse tempo para cá, dos tempos para cá, ela foi romantizada. Vocês já perceberam? Que era uma certa fantasia sobre fé, principalmente os que são famosos, né? Quando se convertem, romantizam tanto que uma moça dessa aí, que era cantora muito famosa, ela se desviou, foi fazer agora música secular, cantar, largou o segmento gospel. Veja como é que são as coisas, né? Era crente, aí ela diz assim: eu larguei o segmento gospel, né, e vou cantar agora música popular. Aí está no podcast e ela diz assim: eu não deixei Deus, eu não me desviei, eu não estou na igreja, que para eu ser crente eu preciso de igreja. O meu negócio é com o homem, é com Deus, Ele me entende, eu entendo Ele e está feito o negócio. Esse romantismo dessa fé, essa baboseira toda, isso é mentira, irmãos. Tudo é conversa de gente que não tem compromisso com Deus, que não quer ser instruído, não quer ter pastor, não quer se submeter, não quer ser ovelha. Ele é solto, no meio do mundo, não dá satisfação da sua vida para ninguém. É muita gente desigrejado, mas não é porque foi maltratado na igreja, não. É porque não quer viver como ovelha, comendo a comida preparada por Deus. Ele quer ter liberdade para ir para qualquer lugar, fazer o que quiser, sem dar satisfação a ninguém. Ele peca quando quer e acha que está resolvido, porque tem um negócio, uma intimidade com Deus. Deus entende ele, entende o pecado dele, entende o comportamento dele e pronto. Isso não vale para nós, viu, irmãos? Nós somos crentes em Jesus. A nossa fé não deve ser misturada. A nossa fé é um combate constante. Combata o bom combate da fé. A vida ministerial é marcada por combates. Aqueles que se esquivam dessa realidade estão fadados a constantes derrotas. Não há espaço para covardes no reino de Deus. Fomos chamados para o confronto, não para vivermos assim, essa fé romantizada. Nós temos um alvo, nós temos um propósito de vida, nós temos um roteiro. O evangelho deve ser encarado como uma guerra sem fim, e todos que abraçam a fé cristã devem ingressar nas fileiras do exército de Cristo.
Por isso Paulo está dizendo: oi Timóteo, eu não estou te convidando para passear comigo, estou convidando você para fazer uma turnê, para ser importante. Eu estou convidando você para combater. Ministros são combatentes do exército de Cristo Jesus. Obreiros são combatentes, convidados para o combate. E quem entra no combate adquire marcas nos conflitos. E só aqueles que combatem, que entram em atrito, vão alcançando estas marcas. Por isso Paulo diz: agora daqui para frente ninguém me moleste, ninguém venha com conversa. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Aleluia! Só aqueles que combatem verdadeiramente o Evangelho têm cicatrizes da fé, que são incontestáveis diante das tentações. E quando alguém vier duvidar da sua fé, do seu ministério, vier com conversa, você faz exatamente o que Cristo Jesus disse para os incrédulos discípulos que estavam fechados: olha aqui, vejam os cravos nas mãos, sou eu. Sem acreditarem ainda, vocês não estão acreditando nem nos buracos das minhas mãos? Me dê, tem comida para mim aí. E deram um pedaço de peixe, Jesus comeu. Ainda tem um outro: não, mas eu quero colocar o dedo para saber, lá nos cravos, para saber se é ele mesmo. E é discípulo. Nós somos chamados para vivermos uma fé viva, real, autêntica. Quando alguém duvidar da sua fé, você precisa ter marcas na sua vida. E só quem combate o Evangelho tem cicatrizes que comprovam o seu confronto, o seu embate, as suas lutas. Aleluia! Crente que combate tem história para contar, filho. Aleluia! Tem história, tem testemunho. Oh, glória a Deus! Aleluia! E tem gente que não tem testemunho nenhum, mas não entra em nenhum combate, ele foge. Ainda quer ter história linda como a dos outros. Você precisa guerrear, você precisa ir para o fronte de batalha, você precisa dar a cara a tapa, você precisa entrar, aleluia, no arraial inimigo. Você precisa ter alguma coisa, alguma tarefa, algum serviço que te dê robustez, que te dê cicatrizes, marcas na sua vida. E só quem combate tem isso. E tem gente que quer um evangelho de vida boa, tranquila. Eu sou filho de Deus, eu tenho minhas reivindicações, eu sou filho do rei. E aí vai, entra nesse caminho que acha que a vida de crente tem que ser sem doença, que não pode passar privações, que não pode entrar em deserto. Você está pensando o contrário da nossa fé. A igreja, ela atravessa desertos, sobe montanhas, desce os valados, caminha pelo vale, entra pela água, navega. Ela está numa caminhada de enfrentamento constante. Aleluia. Ora é aplaudida, ora ela é apedrejada. Mas a vida é assim mesmo. Tem momentos que nós somos solicitados, tem momentos que nós somos a escória do mundo, mas nós vamos adquirindo marcas da nossa fé. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, esta igreja tem história para contar. Glória a Deus, porque ela vive o evangelho verdadeiro. Por isso Paulo instrui a igreja aos Efésios, no capítulo 6, versículo 11 e 12: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso é guerra ou não é? É uma guerra. E Paulo está dizendo: você quer vencer esta guerra? Vista toda a armadura de Deus. Nesta noite, nessa escola bíblica, Deus está falando com você. Você está desarmado, você está despreparado. Coloque a armadura de Deus, porque os dias maus estão chegando. O diabo vai se levantar, as ciladas aparecerão. Esteja preparado para o enfrentamento e você ser vitorioso quando esse dia chegar. Glória a Deus. Vai ficar aí balançando nessa rede.
Se bem que paulista não sei nem se gosta de rede, mas cearense gosta. Mas não fique aí na varanda da vida achando que tudo está certinho. Eu não vou fazer intervalo, não. Vou aqui, conclui, termina mais cedo. Mas Jó estava em casa. Aí de repente chega um mensageiro. Estava tudo normal, todo tempo. Os filhos fazendo festa, banqueteando. Até que de repente alguém entra lá e diz: ei, Jó, os rebanhos desapareceram tudinho. Tudo que era camelo, jumento, boi, acabou. Não, como acabou tudo. Morreu tudo. Levaram, outros morreram e assim. A notícia vai chegando. Notícias ruins chegam. Depois, Jó, tem outra coisa. O mensageiro ia saindo, estava na porta, o outro estava entrando. Teus filhos estavam tudo banqueteando na casa do mais novo e tal. De repente veio um vento nos quatro cantos da casa, derrubou a casa, morreu tudo. Só que Jó estava com toda a armadura de Deus. Nem a notícia dos seus bens, nem a notícia da morte de todos os seus 10 filhos conseguiram atingir o seu coração e a sua fé. Jó se prostra no chão, rasga a roupa e diz: nu eu vim do ventre da mãe, nu eu nasci. Eu não preciso disso para ter uma fé, eu não preciso disso para viver, porque eu nasci sem nada e nu retornarei para lá. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Oh glória! Jó estava armado, o diabo veio com tudo para cima dele. O diabo veio com tudo para cima dele, para acabar com ele. Mas ele disse: eu tenho a couraça da justiça, eu tenho os sapatos da preparação do Evangelho, eu estou com a armadura de Deus, com o cinto, eu estou com o capacete, eu estou com a espada. Pode vir o que vier. Os seus amigos chegam e passa dias e dias pensando e querendo provar que Jó está em pecado, mas lá no final, no capítulo 42, na conclusão da sua história, ele diz: Senhor, eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Jó está dizendo: eu passei por todo o meu cativeiro, mas nunca eu pensava que poderia te conhecer mais do que te conhecia antes. Hoje eu contemplo, aleluia, a tua face, eu contemplo os teus propósitos. Eu passei por tudo aquilo, o diabo não me atingiu, mas eu consegui, foi te enxergar melhor. Aleluia, glória a Deus. As dificuldades, as lutas que você enfrenta, os teus combates vão te fazer mais fortes. Aleluia, irmão, vão te fortalecer cada vez mais, e Deus será visto com outros olhos. Quer vencer as lutas? Faça o que Paulo está dizendo: vista toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. O que tem de crente despreparado, irmãos, aí ele chega, a irmã chega, ela diz assim: pastor, pelo amor de Deus, o diabo tem muita raiva de mim, o diabo entrou lá em casa, bagunçou a minha casa. Calma aí. Tem gente supervalorizando, né? O diabo valoriza tanto. Aí diz que o diabo escondeu o óculos, o diabo escondeu a sandália, o diabo escondeu a maquiagem, a chave do carro. O diabo gosta de esconder essas coisas. Eu acho que ele esconde exatamente das pessoas displicentes, esquecidas, relaxadas, que não sabem onde colocar. Aí tem que achar um culpado, né? É um miserável mesmo. Meu Deus, Jó não ficou dizendo que tinha sido o diabo, mas foi Deus que permitiu. Os teus combates pode até sair do inferno, mas teve autorização de Deus. Aleluia. Não vai te tocar porque você está no propósito de Deus.
Tem gente com medo de Satanás, filho, se apegue com o Senhor. Vista toda a armadura de Deus, você é um combatente. Pastores, Deus não vai abandonar vocês em tempo algum. Aleluia. Na hora do combate estejam preparados e Deus vai dar vitória. Aleluia. Pode ser o homem, pode ser o governo, pode ser o sistema, pode ser o inferno. Deus vai dar vitória aos combatentes, aqueles que enfrentam de frente. Aleluia. Deus não deixará a igreja sozinha em tempo algum. Oh, aleluia. Então somente esteja preparado. Vista toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Deus é tão bom para a gente, irmãos. Sabendo de que o diabo é tão sujo, ele ainda prepara todos os equipamentos, toda a indumentária de guerra. Você encontra crentes que não vestiu nada ainda, que não tomou posse de nenhuma arma, e ele pensa que a única arma dele, colocaram na cabeça dele, a única arma, não, eu vou orar. Às vezes se envolve nas campanhas aí que inventam, nem a nossa igreja, muitas vezes nem a nossa igreja. Aí tem umas igrejas que inventam essas coisas, né? Fazem uma campanha lá no monte tal. Orar no monte é bom, já orei muitas vezes. Mas o monte não tem encanto, irmãos. Não tem encantamento. Irmão, vamos fazer 7 dias, cantando 7 hinos, lendo 7 salmos. Não, é uma receita mágica, dá certo. Tem calma, filho. Toma posse das armas que Deus te deu. A autoridade do Espírito Santo. Não adianta estar de joelhos dobrados, morrendo de medo, se tremendo. Tem crente tão medroso que fica no carro, ai meu Deus do céu, meu Jesus, meu Deus, me livre, meu Senhor, ó Deus, toma à frente. Aí fica assim aquela viagem perturbada, não é? E foi um jeito um dia eu ter que mandar a irmã calar, né? Andando com a minha esposa, as irmãs iam para um culto, e ela estava igual aquelas que fica com texto na mão, né? Não tem os católicos com texto? Aí tinha uma irmã igual com texto. Meu Deus, realmente, Senhor, cuide desse carro, Senhor, não deixa o pneu furar, Senhor, cuidado, Senhor. Aí começou aquele negócio, foi me fazendo assim, dando assim uma coisa ruim. Irmã, pelo amor de Deus, pare essa oração. Pare essa oração, porque Deus está conosco. Aleluia, glória a Deus. Você pensa que esse tipo de oração espanta alguma coisa? Isso atrai, irmão. Isso é uma declaração de medo. Você tem que ser cheio de fé. Vista a armadura de Deus. Oh, glória a Deus. Pegou o mal do texto, irmão. O evangelho não é um esconderijo de covardes. O evangelho é uma luta contra um sistema maligno. Veja o que diz Apocalipse 21:8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, todos os mentirosos, o lugar deles, onde é? Não na igreja. O lugar deles será no lago de fogo, que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Mais interessante que a primeira classe de gente aqui são os covardes. Pense como Deus tem um aborrecimento a covarde, irmão. Por isso que quando Gideão juntou aquele montão de gente, ele disse, não, eu não quero que os covardes tenham parte com essa vitória. Não é engraçado? Porque tem muita gente covarde, mas fica sendo vitorioso através dos outros. O camarada não vem para o culto de oração nunca, ele está vivendo a vitória da igreja que ora. Não participa de nada, mas ele está vivendo às custas dos outros. Eu vou falar mais ainda. Tem aqueles que não dizimam, mas desfrutam da mesma cadeira do dizimista. Não dizimam, mas desfrutam do mesmo ar-condicionado do dizimista. Não diziam, mas desfrutam da mesma qualidade. Ele não diziam, mas desfrutam da mesma mensagem do pastor, dos mesmos hinos, das mesmas bênçãos, dos mesmos movimentos. Não dizimam, não dá oferta, está aí. Ei, é feio viver às custas dos outros, filho. Tem alguém te sustentando aqui dentro. Tem alguém bancando a tua estadia aqui há anos. E você está vivendo às custas dos outros. Tem alguém dizimando para você ter esse lugar para cultuar a Deus.
Tem alguém dizimando para o pastor, está aqui pregando a palavra e construindo e organizando, e você está de boa, sentado e dizendo assim: ele não vai ver meu dinheiro. Pois esses são os covardes, e covarde não tem parte no reino de Deus. O Senhor vai chegar um momento em que o Senhor vai fazer uma triagem. Receba esta palavra nesta noite, porque nem está no script aqui, mas o Espírito Santo de Deus manda falar isto. E quantos desses que são covardes, que é os que mais fazem raiva, pastor, que mais faz raiva o dirigente, que mais persegue, que olha o defeito. Olha a parede lá rachada, o pastor não está vendo isso não? Não dá um centavo. E aqueles que dizimam, nem quero saber o que é que foi feito, eu estou fazendo porque é bíblico. Mete a mão no bolso, profeta, aqui meu dízimo, Senhor. E ele está entregando ao Senhor. Mas o covarde, ele acha que vai entregar é para o pastor, que vai entregar para o irmão. Por isso ele retém, não retém aquilo que é do Senhor. Te vira depois, viu? Estou falando aqui. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Faça isso não, filho. Seja valente. Se é para enfrentar a luta, todos nós enfrentamos juntos. Se é para bancar o prejuízo, a gente banca. Se é para chorar junto, a gente chora. É para botar força, a gente põe junto. Mas tem gente que nem se mobiliza, ele está lá. Eu quero ver se vai dar certo. Esse pastor é muito sonhador. Não entre nesse caminho, que esse é o caminho dos que ficam para trás. Você precisa de testemunho. Você precisa de viver pela fé e não por vista. Aleluia. Em primeiro lugar estão os covardes. Gideão pensava, né, gente é muito... Não, Senhor, peraí, tira covarde do mesmo, porque eu não tenho nada com covarde. Eu não tenho bênção para dar para covarde. Eu dou para quem luta. Eu dou para quem vai para a batalha. Aleluia. E então o Gideão vai lá, faz a primeira triagem. Quem está com medo aqui, vai para casa. Pode ir para casa. Aí sai logo um montão. Depois e aí, ainda tem muita gente. Vai lá, bota para beber água lá. Quem beber como cachorro, tira para fora. Irmãos, os corajosos são um pouco sempre, né? Mas ficou 300. Vale a pena ir numa batalha com gente valente. Vale a pena. O pastor conta com os valentes. Levante a sua mão nesta noite. Aleluia, os 720 inscritos são valentes. Aleluia, glória a Deus. Deus tem bênção para os corajosos. É tanto que Deus chega para Josué. A única coisa que Josué tinha de falta, a única coisa, ele já tinha comprovado durante toda a sua vida que ele era um guerreiro, era fiel, era prudente, amigo, leal. Mas quando é para assumir, Deus diz: ei, tu está ainda com uma coisinha que eu não quero. Tem um negócio errado aí. Você está com medo? Tão somente seja corajoso. Qual o segredo da tua vitória? Tão somente seja corajoso. Eu fui com Moisés, serei com você, mas seja corajoso. Eu não vou com você com covardia não, viu? Eu quero você valente. Pode ir na frente. O meu compromisso é te abençoar, de te guardar. Mas faça a sua parte. Aleluia, glória a Deus. Não fique como aquele crente turista, esperando sempre que as coisas aconteçam a seu favor. Entre na batalha, seja um guerreiro. Aleluia, arregace as mangas. Você não veio para aqui para ter vida boa, a vidazinha assim de gigolô, a vida de malandro, não. Aqui é de gente que trabalha. Aleluia. Por isso que às vezes as outras igrejas aí ficam preocupadas. O que é que esses crentes têm de constrói as igrejas, constrói isso, constrói aquilo? É porque tem 300 valentes no meio. Tem dizimista, tem trabalhador, tem aqueles que saem meio-dia para vir para a igreja para ensaiar, para tocar, para cantar, outros que vêm de madrugada para orar, e assim a obra do Senhor vai sendo feita pelos corajosos. O problema é que tem pastor preguiçoso também, irmão, e medroso. Tem? Meu Deus.
É verdade. Lá no Ceará chama de pastor fura-rede. Fura-rede. É. Deitado direto na rede, irmão. Olha, pastor fura-rede é um prejuízo na obra de Deus, irmão. Gosta da malandragem. Faça isso não, irmão, que o povo, quando perceber, eles fecham a mão. É verdade. O pastor é o primeiro a estar na frente trabalhando. Se não sabe fazer, mas está no meio, incentivando, né? Glória a Deus. Vamos para os finalmente aqui. Os crentes não foram convidados para uma vida distraída e descompromissada. Todos nós fomos convocados para uma guerra. Todos nós. Senhor, eu sou fraquinho. Se for fraquinho, mas for crente, o Senhor vai dar força. Agora, se for fraquinho, desviado, está lascado, está ruim. Todos nós fomos chamados para uma vida de compromisso, principalmente liderança. Às vezes o pastor sonha em abençoar um irmão. Vou chamar ele para ser diácono. Aí o irmão vem, o pastor com tanta esperança de que será uma bênção. De repente o irmão ficou enfeitiçado com a gravata, ficou enfeitiçado com o paletó e diz: agora pronto, eu já sou gente, né? Aí ele fica de boa. Quando precisa, ele sempre está ocupado, está longe, não posso, não dá. Não deu, sempre tem, né? Tem uma desculpa. Está no rancho. Olha como tem gente que gosta de rancho aqui, né? Meu Deus. Fora os que gostam de bicicleta. Oh. Mas eu falei ontem dos viciados, viu, irmão? Não falei. Não é pecado ir para a academia nem andar de bicicleta, hein? É só aqueles que largam a obra de Deus, largam a família para se envolver de tal maneira que não consegue mais cumprir com seus compromissos. Mas é muita gente que vem na igreja quando dá certo. Eu fico com tanta dó, irmãos. Eu fico com pena de gente assim. Eu fico com pena, irmão, porque é tanta coisa boa na igreja, tanta alegria do Espírito, tanta renovação, tanta palavra, e o Senhor nos restaura com a sua palavra. Tem curas acontecendo no meio do culto e a gente não vê. Tem libertação, tem ação do Espírito Santo, e o camarada está em casa, diante da televisão, viajando, conversando com os amigos, e às vezes o pastor preocupado diz: irmão, você não apareceu na igreja. É um obreiro, ele diz: pastor, não deu. Papapá, inventa já uma mentira e já começa a pecar. Pastor, eu até tinha pensado em ir, mas acabou acontecendo um imprevisto e tal. Troca a igreja, é mentiroso. Troca a igreja por uma conversa no WhatsApp, por uma coisa que poderia ser feita no outro dia. Tem gente que está levando um evangelho de boa, assim, na malandragem. Mas, meu filho, diante de Deus não tem malandragem. Você foi chamado para a obra, para servir na casa do Senhor. Faça isso com excelência. Obreiro, tem obreiro que faz vergonha. A gente quer tanto abençoar, envolvê-lo no reino de Deus, mas ele fica escapando, fugindo. Está na hora de você reconhecer o teu chamado, o teu compromisso com a obra. Aleluia. Está na hora de você realmente olhar para a palavra de Deus, para a sua vocação, para as suas obrigações, e começar a dar contas dela. Porque se você é comprometido com as coisas desse mundo e descomprometido com as coisas de Deus, você não está contribuindo em nada para o crescimento da obra do Senhor. Deus te chamou para você ser influência, para você ser um trabalhador, para você ser parte, aleluia, da maior instituição da terra, ser parte da igreja eleita que combate contra o mal. Você está convocado para esta grande batalha. E Paulo diz para Timóteo, no último versículo deste texto, desta mensagem: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Por que quem milita não se embaraça? Qual o porquê disso? Ele não se mistura, não se embaraça, não perde tempo, porque ele quer agradar aquele que pôs o nome dele. Aleluia.
onde você estava antes de estar aqui, onde nós estávamos antes de estarmos aqui. O Senhor nos trouxe, na verdade Ele nos transportou das trevas para a luz. E o Senhor colocou o nosso nome, Ele colocou o seu nome lá no livro. Esse aqui vai ser um combatente, um soldado para militar na minha causa. Ele colocou o seu nome, alistou. E agora cabe a você honrar esta confiança que Deus te deu. Você deve honrar esse privilégio do Senhor te achar, te trazer para cá e fazer de você parte desse projeto que é a igreja do Senhor na terra. Você quer mais alguma coisa? Tudo que vier depois disso será, aleluia, recompensa, bênção, será lucro, aleluia, porque o privilégio de estar no lugar certo, vivendo a coisa certa, falando a palavra certa, servindo ao Deus certo, aleluia, com a esperança certa que é a eternidade. O que é que nós queremos mais do que isso? Tudo que vier será lucro para nós nessa terra, porque o mais ou o melhor nós já temos. Coloque-se de pé, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus para sempre. Aleluia, glória a Deus. O Senhor nos convida para encararmos realmente esta vida de lutador, de combatente. Se chegar o momento da tentação, de situações que nós realmente corremos risco, devemos aprender a fugir. Depois dessa fuga, nós devemos buscar as coisas do alto, constantemente buscar: Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero te servir melhor, Senhor, me capacita, desenvolve o fruto do Espírito na minha vida, os dons, os talentos, habilidades, Senhor, eu quero ser mais produtivo. Essa deve ser a oração do crente, sempre melhorar para melhor servir. E quando for a hora do enfrentamento, se dispõe: eu estou aqui, Senhor. Quando eco a voz dentro do templo, quando Isaías estava ali, e se ouviu a voz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aleluia. Isaías já tinha sido tocado e purificado do seu pecado. Então ele vai e diz: estou aqui, envia-me a mim. Aleluia. Os crentes corajosos, os ministros, os obreiros, os que foram chamados, não se escondem. Aqui não é esconderijo de covardes e medrosos, aqui é o arraial dos guerreiros, dos lutadores. Aleluia. Receba nessa noite poder, graça, aleluia. Vamos cantar um hino e depois vamos fazer uma oração. Mas nesse momento é o momento em que o Senhor desperta os seus soldados para continuar olhando para a frente. Oh, aleluia. Senhor, amplie a visão destes obreiros. Oh, aleluia, glória a Deus. Tem muitos como aquele moço do profeta. Oh, profeta, nós estamos cercados, tem soldado inimigo para todo lado, nós estamos derrotados. Aí o profeta orou: Senhor, olha, esse homem só vê ruína, esse homem só vê derrota, ele está vencido. Senhor, amplia a visão dele, abre os olhos dele. Esta é a minha oração nessa noite: abre os olhos daqueles que só vê derrota, só vê dificuldade. Tem gente que só vê prejuízo, só vê dificuldade, só vê empecilho. O Senhor nessa noite abre a tua visão para você contemplar o grande exército que está conosco. Oh, glória a Deus. Tem mais soldados ao nosso lado, tem mais anjos do nosso lado, tem a força de Deus, o poder de Deus, a graça do Senhor sobre nós. Vamos cantar, aleluia, glória a Deus. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Glória, adore ao Senhor. Minha vida em tuas mãos está. Aleluia. Nenhum dos teus planos, glória, pode se frustrar. Oh, glória a Deus, adore ao Senhor. Nenhum dos teus planos, Santo, tu estás nessa casa, Senhor. Tu estás nesse lugar, Senhor.
falasse conosco. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Adore ao Senhor, cante. A terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Creia nesta palavra, creia. Aleluia. Oh, aleluia. Recebe o louvor da tua igreja, Deus. Abre, Senhor, agora as janelas dos céus. Sopra o teu Espírito sobre este lugar. Oh, aleluia. Tudo pode, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus Aleluia. Oh, glória. não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode não funcionar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, contigo, quando passares pelo fogo, te queimará. Pois eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo. E se teu lado parecer que vai dar fraca, está batendo o céu pra lá e pra cá, está cantando Deus, está cantando Sinta a presença do Espírito Santo. Receba poder, receba graça, receba a unção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus Oh, aleluia, a presença gloriosa de Deus nessa casa. Sinta a sua doce presença. Preparei o hino aí, a bondade de Deus, tá bom? Deixa só um solo do teclado aí. Eu quero orar por alguns obreiros que aqui estão, que sentiram nessa noite a necessidade de revestimento, de graça, que sentem dificuldade em algumas áreas do ministério e não sabem a quem recorrer. Mas o Espírito Santo de Deus nessa noite diz que Ele vai te ajudar nesse enfrentamento, e que nessa noite vai te revestir de graça, de autoridade, de poder. E se você nessa noite quer a oração com a imposição dos pastores, venha para cá. Enquanto a gente canta, você vai chegando. Bondade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os obreiros que estão aí, ou os irmãos, o que couber aqui, mas principalmente os obreiros, um revestimento nessa noite sobre situações ministeriais,
situações na família, aquele problema que está lá instalado no lugar onde você está trabalhando. Você já pediu ajuda, já orou e nada aconteceu, e você fica meio perdido. O Senhor vai te orientar nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Preferência os obreiros, fique aqui. Glória a Jesus. Fique à vontade para orar, para se ajoelhar, para buscar o Senhor. Vamos cantar. Glória a Deus. Dá para cantar? Então vamos lá, pode começar. Glória a Deus. Pode, os obreiros, fiquem livres para falar com Deus agora. Aleluia. Conte o seu problema ao Senhor. Aleluia. Deus sabe o teu problema. Ele vai recolher as tuas lágrimas nessa noite. Onde estão os guerreiros, os soldados? Tem muito soldado ferido aqui. É isso que o Espírito Santo de Deus me revela. Soldados feridos. O Senhor vai fechar as tuas feridas nesta noite. Aleluia. Fiel em todo tempo. Deus é fiel. Riba na maçaria da rebase. Tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei.
suas mãos. Tu és fiel em todo tempo. Declare a fidelidade. Para nos oferecer um banquete. Quem está alimentado? Deus honra a fé dos seus servos. Deus honra a fidelidade, o esforço dos obreiros, dos irmãos. Quando, alguns dias atrás, aqui em cima, numa sala, eu, pastor Gerian e outros irmãos, nós falávamos, vamos fazer a escola bíblica ou não? Uma opção era cancelar, devido a dificuldades, alguns problemas, lutas do dia a dia. Mas naquela sala, quando eu lancei a pergunta, todos os obreiros que estavam ali, em torno de uns 8, eles disseram para mim: pastor, vamos fazer, e conte conosco. E eles somaram comigo, e automaticamente os demais que não estavam ali naquele momento também somaram, e a escola aconteceu, está acontecendo, e a gente tem visto Deus simplesmente coroando de bênçãos desde o primeiro dia, cada palavra, cada período. E hoje Deus falou assim, muito particular comigo, e tenho certeza que muita gente aqui Deus falou coisas assim que só eu e Deus sabíamos, mas Ele falou. Deus é bom. Abrace alguém, irmão com irmão, irmã com irmã, dê um abraço e diga: Deus é bom, Ele é fiel em todo o tempo. Tu és fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, todo fôlego que tem, eu cantarei na bondade de Deus. Levante a sua mão. Tu és fiel. Meus irmãos, a vontade é não terminar, mas a prudência manda colocar uma vírgula. E eu quero agradecer muito nosso amigo, pastor Sóstenes Fernandes, por ter saído lá de Morada Nova, estado do Ceará, e vir cooperar conosco aqui nesta noite, também ontem e desde terça-feira. Os irmãos querem agradecê-lo, se querem, digo amém. Amém. Ele é presidente daquela igreja, é também vice-presidente da convenção da nossa igreja no estado do Ceará, é também um dos diretores do Conselho de Educação da CGADB, é escritor e tem alguns livros ainda. Provavelmente, se não acabou, está acabando, mas se tiver, leve o livro dele, vale a pena. Vida Abundante, R$ 35, a mensagem transformadora do Evangelho.
Os irmãos serão abençoados através deste livro, que é uma bênção. Os irmãos querem que ele volte outra ocasião? Se querem, digam amém. Está feito o convite para a próxima escola bíblica e outros trabalhos. Ele tem nos ajudado também em alguns projetos que eu não vou antecipar agora. No momento certo a gente fala, mas ele tem sido um companheiro, um amigo, e com certeza estará presente em outros projetos da nossa igreja, se assim Deus permitir. E quero aqui, em nome da nossa igreja, da escola que está sendo realizada, deixar aqui uma lembrança para ele. É simples, mas é de coração. Pedi ao pastor Moacir, entregue para ele, Moacir Guir, a nova versão. E vamos fazer a foto aqui já? Jackson, já ganha tempo. Tem cantina, né? Tem cantina, os irmãos passem lá na cantina e compre e coma e seja abençoado. Mas não terminou, amanhã tem mais, né? Os que estiveram hoje, evidentemente, voltem amanhã. Vocês que são inscritos, estaremos aqui amanhã. O coral, não é isso, Marcelo? Amanhã o coral e a orquestra da sede estarão cantando e será uma bênção amanhã também. No encerramento da escola serão sorteados alguns prêmios, manual bíblico, bíblias, e os irmãos estão vendendo um número, é uma rifinha santa. Você passa lá, compra, ajude a escola e também concorra a esses prêmios. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Quem precisa das orações? Só isso, Giriá? Podemos acabar? Obrigado, pastor Sóstenes. Vai ficar a saudade. Eu já vou ficar pensando, já estou pensando daqui a alguns dias eu lembrando desse culto. Quem está saindo daqui feliz, irmãos? Que palavra, né? O mesmo anjo que visitou Elias lá falou: tem aqui pão quentinho, água, coma, levanta, anda. Ele visitou a sua igreja aqui nesta noite. Vamos orar. Vamos ver quem não orou ainda hoje. Eliseu não orou ainda hoje, Eliseu? Não orou hoje? Primeira vez vem orar aqui. O Eliseu é um dos coordenadores da escola também, juntamente com o pastor Geriar. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor nos fez nessa noite, Pai. Abençoa, Senhor, cada um de nós, Senhor, que aqui está, Senhor, que recebemos, Senhor, essa porção do céu que recebemos nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, venha abençoar, Senhor, os que vão embora, Senhor, para a sua casa, que o Senhor dê um retorno abençoado para cada um, Senhor. É o que nós te pedimos para todos sempre. Amém. Suas últimas palavras aqui. Dá a bênção para a igreja. Estenda suas mãos. O grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o cuidado, o zelo, o gozo e a alegria do Espírito Santo repouse sobre todos, não só agora, mas para sempre. E a igreja diz: amém.